Olá, irmão e irmã. Eu estou muito feliz de hoje poder ter tido essa oportunidade de estar falando com você. E eu gostaria de conversar sobre um ministério que é pouco falado, que é o Ministério da Influência. Esse ministério, eu acredito que a maioria das pessoas, se não todas, participam, porque quem já indicou alguma coisa para alguém, que seja um tempero, um creme de cabelo, uma receita, e ajudou aquela pessoa naquilo que ela estava precisando. E isso se caracteriza como influenciar alguém naquilo que você acredita, naquilo que você faz, que você usa. E aí eu me peguei pensando sobre esse assunto e resolvi, estudei sobre isso e resolvi e tive a necessidade, a vontade de passar essa mensagem para frente e tive a oportunidade de hoje estar aqui conversando com você. Antes de a gente abrir a Bíblia, que eu tô com a Bíblia aqui, eu gostaria de fazer uma oração, que você possa, junto comigo, fazer essa oração. Senhor Deus Pai amado, que essa mensagem que eu vou falar hoje toque os corações de quem esteja assistindo. Eu não sei o que essa pessoa tem passado, mas o Senhor sabe e o Senhor conhece, que o Senhor possa ajudar e guiar todos aqueles que a Ti procuram, Senhor. Que neste momento não seja eu que esteja falando, e sim a Ti. Te pedimos em nome de Jesus, amém. Na mensagem de hoje, a gente vai ler em Mateus, a partir do capítulo 4. Eu tô com a minha Bíblia aqui, Mateus 4, versículo 19. Mas antes, só para você entender, nessa passagem, Jesus ele estava no deserto para cumprir a sua missão, e nesse capítulo, Jesus ele estava começando o ministério dele. E aí no versículo 19 fala: Vinde a mim e farei pescadores de homens. Neste contexto, Jesus ele tinha visto os irmãos Pedro e André, e eles estavam ali para pescar. E imediatamente após Jesus falar isso, eles seguiram, que é onde fala no versículo 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. No 21, passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e o chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e o seguiram. E aí continua no versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus, curando toda sorte de doenças e enfermidades do povo, entre o povo. E no 24, sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele o curou, junto com a ajuda, claro, dos discípulos. E aí a gente vê a grandeza, e a importância do ministério de Deus, que foi, e o quanto que ele influenciou, que a partir do momento em que ele, já começando ali com os discípulos, bem no começo do ministério deles, que foi com os discípulos que ele estava escolhendo, ele já começou a influenciando aqueles homens. E a partir dali ele começou a influenciar ainda mais. E a gente vê isso e pensa, nossa, que bonito, nossa, mas é claro, ele era Deus, ele tudo mais. Só que ele também deu esse privilégio para os discípulos, os apóstolos. Eles também eles também tinham esse poder de influenciar as pessoas, que as pessoas seguiam, as pessoas queriam aquilo, as pessoas queriam ser curadas das suas enfermidades, dos seus tormentos. E em Mateus, no capítulo 8, no versículo 4, fala: Disse-lhe então Jesus: Olha, não diga a ninguém, mas vá mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servi-lo testemunho ao seu povo. Nesse capítulo, no comecinho aqui desse capítulo, fala sobre quando ele curou o leproso. Ele curou aquele leproso e ele pediu para que aquele homem não falasse que foi
por intermédio de Jesus, e sim ele mostrasse, ele fosse uma testemunha viva. E este homem com certeza influenciou muitas outras pessoas a seguirem a Deus, a fazerem com que as pessoas adorassem, né, e fossem realmente seguir a verdade. E tantas outras passagens que eu teria que ficar aqui um dia inteiro para falar, mas tantos apóstolos influenciaram pessoas como Moisés, naquele momento em que ele estava direcionando as pessoas para a Nova Canaã. Ele influenciou aquelas pessoas, ele estava todo o tempo à frente daquelas pessoas, ajudando. A gente sabe de toda a história, como é que foi tudo, mas ele foi um grande influenciador. Não só eles, como tantos outros, como Jonas, que depois que chegou no local onde o peixe devolveu ele, né, para a terra, ele influenciou todo aquele povo também, com toda a história dele. E hoje a gente tem muita influência no mundo, muita influência no mundo. A gente tem tantos os nossos influenciadores que hoje tem, que com certeza, se você hoje consome a internet, você conhece vários deles. Eu vou citar alguns bons, que são Rodrigo Silva, que trabalha com arqueologia, ele leva a mensagem, ele tem um canal muito grande aqui no YouTube também, falando sobre a Bíblia, isso é muito legal. Tem também o Leandro Quadros, Luiz Gonçalves, que aparece na TV Novo Tempo, aqui na internet também. Os mais envolvidos no Ministério de Influência mesmo, Emanuele Salles, Fabiana Bertotti, Giancarlo, são influenciadores que levam a mensagem também da forma deles. E o que eu queria trazer com isso? Que a gente tem o poder nas nossas mãos de influenciar as pessoas, de trazer as pessoas para o nosso lado, que é o lado de Deus. E você não precisa necessariamente ser um pastor, né, um teólogo para falar sobre isso, não. Você pode usar os dons que Deus te deu. Você é bom em alguma coisa. Em alguma coisa você domina, você fala muito bem, você tem aquela segurança em falar. E neste momento que você vai falar sobre culinária, artesanato, você mostra que aquilo ali, você sabe porque foi Deus que te deu aquele dom. Eu hoje trabalho na internet também, trabalho na área da estética e é o meio que eu hoje tenho de alcançar pessoas para Deus. Porque eu consigo ajudar as pessoas naquilo que eu domino. E aí no momento que a pessoa me agradece, muitas pessoas já me agradeceram porque de repente tiraram alguma dúvida em alguma coisa que eu falei. E eu falei, graças a Deus, por Deus, não por mim. O mérito é todo dele, não é meu. E aí a gente precisa. Há uma necessidade muito grande de hoje a gente estar também na internet, no seu bairro, na sua rua, ajudando as pessoas com aquilo que você sabe. Você é um ser humano que antes de qualquer coisa é um cristão. Você tem que usar aquilo que você sabe para levar a mensagem de Deus. De repente, se você sabe fazer uma boa comida e você entregar aquilo para alguém, aquela coisa que é muito boa, é muito gostosa e apreciável, você levar a mensagem de Deus. Isso aqui foi porque Deus me pediu para fazer isso. E vocês não imaginam o quanto que isso tem poder. Eu posso dizer hoje aqui que muitas vezes eu fui tocada por pessoas que não eram da minha religião, mas eram seguidoras de Cristo, que ajudaram. E uma vez eu perguntei para uma colega de faculdade por que ela estava fazendo aquilo, ajudando quem estava com dificuldade numa tarefa que valia nota para todo mundo individual. E ela me respondeu, porque Deus faria isso. Se Cristo hoje estivesse aqui, ele ajudaria também. Aquilo me tocou bastante. E ela não estava pregando, evangelizando, com a Bíblia na mão, mostrando, não. Era numa situação corriqueira do dia a dia, ela conseguiu tocar, mostrando aquilo. E, infelizmente, eu não queria estar mostrando aqui, mas é necessário mostrar aqui. Existem também pessoas muito influentes hoje na internet que usam dessa ferramenta para influenciar para o lado negativo também. Como, por exemplo, existe uma moça que cresceu no nosso meio, adventista,
e ela é muito grande hoje na internet. Ela saiu da igreja, ela tá afastada, ela saiu declaradamente. Ela fala, ela não nega para ninguém que saiu. E ela usa as redes sociais para mostrar o trabalho dela. Ela trabalha muito bem, por sinal. Admiro o trabalho dela, mas infelizmente eu fico triste e oro para que ela volte para Cristo. Mas ela colocou uma caixa de perguntas, e aí as perguntas foram de jovens adventistas. Eu vou colocar 2 delas, as outras eu não vou colocar. Eu apaguei por questão de respeito com a pessoa, mas isso me entristeceu muito. São jovens da nossa igreja e que, por conta de ver ela, que está afastada e está falando, não está deixando escondido para ninguém, estão criando coragem para se afastar mais ainda. Eu vou deixar as mensagens aqui para vocês verem. E como vocês puderam ver, ela está influenciando esses jovens, meninos ou meninas, a saírem da igreja. E se ela pode fazer isso na internet, por que eu não posso, de repente, com o que eu sei, o que eu domino, trazer pessoas para Cristo? Por que você não pode fazer com o que você tem, o que você sabe? Não precisa ser na internet, pode ser na sua rua, dentro da sua casa mesmo, no seu trabalho, na escola, na faculdade, aonde você estiver. Por que você não pode trazer pessoas para Cristo também? Uma amiga minha, que eu espero que um dia ela possa ver também esse vídeo, ela estava arrumando o quarto dela. Ela, com certeza, quando eu falar isso, ela vai lembrar. E ela me falou, eu vou fazer isso, eu vou mudar as coisas, porque se Deus me deu essa casa, eu vou fazer daqui um palácio. Porque o que eu tenho hoje aqui foi porque Deus me ajudou. E ela contando assim, arrumando a casa dela, ela me mostrou o vídeo, ficou a coisa mais linda, e aquilo ali me tocou também. E eu fiquei pensando, gente, como Deus usa as pessoas nos momentos tão assim, normais da vida. E aquilo me tocou, eu tava num momento triste, eu tava me sentindo mal, me sentindo para baixo. Com tudo isso que a gente viveu no mundo, quem nunca, neste momento que a gente tá, não se sentiu mal, não se sentiu para baixo? E Deus usou aquele momento, aquela pessoa, para falar comigo, para falar, eu estou aqui e você vai fazer aquilo que está ao seu alcance. E eu espero que hoje essa mensagem possa te ajudar a, de repente, tomar alguma decisão diferente. Jesus, ele está voltando, mas antes disso a gente tem que fazer a nossa parte, que é mostrar o amor de Deus e fazer com que mais pessoas estejam ao nosso lado naquele dia. Eu vou finalizar hoje a mensagem de hoje em Mateus, capítulo 28, versículo 9.